Doutor Álvaro, no último vídeo o senhor falou que engordar não é para quem quer, é para quem pode. E hoje nós vamos desenvolver um assunto sobre ambiente, né, obesidade, fala de neurônio espelho. E, inclusive o senhor havia comentado comigo que na sua família havia um padrão de comportamento, onde as pessoas engordavam, e hoje, numa certa fase, em um certo momento da sua vida, parece que o senhor se encontrou em um ambiente meio que parecido, onde você não conseguia perder peso, só ganhava. Como é que surgia isso? Como é que funcionava isso? Pô, excelente pergunta. Isso aqui vale ouro. Aliás, como eu não conheço nada, eu vou começar pedindo nesse vídeo o pessoal apertar ali o clique lá e o YouTube entendendo que é um vídeo de utilidade pública, que vocês vão aqui ter chance de aprender coisas pouco comuns no próprio YouTube. Então vamos começar por aí. O que eu falei é o seguinte: não, engordar não é para quem quer, é para quem pode. O comportamento alimentar, o comportamento social, o comportamento, principalmente em relação a engordar, tem um conteúdo de genética fortíssimo. Tem um conteúdo genético fortíssimo. Inclusive, 40% desses genes que facilitam a pessoa, com o decorrer da vida, ganhar muito peso, muita gordura, vivendo em ambientes obesogênicos, ambientes que facilitam engordar. Então, o que eu falei é o seguinte: não vamos esquecer da genética. A genética é fortíssima. E o exemplo que eu dei da minha família hoje também vai ser muito didático, porque ele é muito didático, você vai perceber por quê. Por quê? Que nós temos agora, nesse momento aqui, que nós estamos gravando, nós estamos sendo filmados. Mas dentro dos nossos cérebros existem aqueles neurônios chamados neurônios espelho. E esses neurônios espelho, eles vão gravando tudo que está acontecendo com a gente. Por exemplo, no meu cérebro, eu estou te gravando e você está me gravando com os neurônios espelho. Então, o que eu disse? Na minha família, quando a gente tem uma idade mais jovem, a nossa genética não é de obesidade. Mas com o decorrer da vida, os genes da obesidade da minha família, eles tendem a ser ativados. Principalmente se tiverem os gatilhos. Como eu citei vários gatilhos: falta de dinheiro, falta de recursos sociais, separações, brigas na justiça, mudanças de trabalho, mudança de emprego e várias brigas familiares que tem em todas as famílias, que são fatores estressantes que ativam os genes. E hoje em dia o ser humano ele precisa fugir da dor e buscar o prazer desde sempre. E hoje o ambiente obesogênico ele oferece várias oportunidades para você compensar a dor, compensar o desconforto, compensar a falta de energia, de propósito, de objetivo na alimentação. Aí vai engordando. Mas o que eu quero pegar a tua pergunta para ser didática é a seguinte: depois que eu vi o vídeo, eu falei assim, cara, eu fui com meus neurônios espelhos, filmando a minha família, vivendo nos ambientes obesogênicos, e fui engordando e não percebi. Por que eu não percebi? Aí que vai entrar o pulo do gato. Porque nesses neurônios espelhos tem lugares do cérebro que você tem a tua autoimagem e você tem a tua autoestima, principalmente em função daquilo que você foi filmando e repetindo, Aí eu cheguei em casa, vi o vídeo e falei assim, caraca, por que eu não uso o Monjaro? Eu não uso o Monjaro porque filmando a vida da minha família tem uma coisa chamada pertencimento, ou seja, à medida que você fica parecido, neurônios espelhos, você é o neurônio espelho, você fica parecido com as pessoas significativas da sua vida, você sabota o emagrecimento inconscientemente. Exemplo, quem eram lá os meus ídolos? Meus avós, os meus pais. Então, e como é que eles eram? Eles eram obesos naquela medida daquele período. E uma coisa que eu falei que é muito importante também, que é compensatório,
o apelido de caveira. Você quer um caveira, um sujeito fraco. Você quer ser o oposto. E na minha época de garoto, você ser gordinho era ser saudável e bem-sucedido e alegre. Era sinônimo de... Era outro papo. Era sinônimo de saúde, né? Era sinônimo de abundância, né, doutor? Aí você me pergunta, qual foi o teu processo decisório a partir desse insight que você teve no vídeo? Eu falei, foi lá e comprei o Monjaro, estou no 8º dia. Pô, perfeito, doutor, perfeito. É aquilo que o senhor tá trazendo aqui para os nossos, para os seus seguidores, né? Então é a influência do ambiente, e a gente... com a capacidade neural, né, através de um neurônio específico que copia o comportamento, e ele vai copiar um comportamento que para a gente é muito familiar, né, e é o chamado o neurônio espelho. E a gente vai moldar e modelar a nossa vida com base no que é muito prático a gente, muito familiar. Então é natural que a gente repita alguns padrões de comportamento. Basicamente é o que o senhor está... Aí vamos acrescentar. Então isso está no campo do que o senhor até falou mais cedo no vídeo, isso está no campo do inconsciente, né? A pessoa, em certa medida, ela acaba sendo influenciada pelos seus pares e ela não consegue enxergar ou sair dessa zona a qual ela enxerga a si mesmo, talvez trazendo um novo eu, né? Uma nova pessoa, uma nova personalidade, porque ela simplesmente se entrega o que a gente chama de dopamina barata, né? Aquela dopamina, né, de picos constantes, mas que tem pouca profundidade. Por isso que aprender o conhecimento em ação, conhecimento em ação. Se não tiver ação, não adianta nada. Conhecimento em ação é poder. Você mesmo deve passar por essa influência. Vamos supor que você trabalhe em 2 academias diferentes. E uma é top de linha e a outra é menos top de linha. Quando você vai vestido, harmonizado, de uma que é menos top de linha, numa de top de linha, todo mundo já reconhece você, como se você fosse uma figura estranha. Neurônio espelho não para de filmar. Agora vou te dar um exemplo, inclusive para os médicos, né? Para os médicos aprenderem isso. Aqui no consultório é muito comum a pessoa chegar para uma outra consulta, segunda consulta, e aí emagreceu 11 quilos, 12 quilos de uma consulta para outra, com uns 2, 3 meses de espaço. Aí a pessoa diz assim, não fez efeito nenhum, eu não senti nada. Eu digo assim, você pelo menos espera 6 meses para trocar a edição dos filmes dos seus neurônios espelho. Mas o camarada não sabe o que é neurônio espelho, ele não sabe que o que ele está vendo no espelho é uma figura que já está construída. Aí eu digo assim, olha aqui, falo para eles, vou pegar essa fita métrica, tem uma fita métrica, ele fica em pé aí você pega a fita métrica e vai lá. Aí diz assim, olha, última consulta, 119 centímetros de abdômen. Agora, vamos lá, 119 menos 112, 7 centímetros de cintura abdominal. Agora vamos para a balança. Aí sobe lá na balança, 119. Aí, primeira consulta, segunda consulta, 112. Uai, 7 quilos e 7 centímetros. É isso, meu filho. A natureza toda, o universo todo, trabalha com padrões. Cada centímetro de cintura abdominal que você perde 1 quilo. Mas ele percebeu isso? Não. E por que ele não percebeu? Porque a autoimagem dele ainda está distorcida. Não está distorcida, ela está com delay. Leva um tempo para a pessoa chegar. Assim como tem pessoas que chegam aqui e elas dizem, isso não está fazendo efeito, por isso que eu estou falando. O peptídeo emagrecedor, partida 8 dias para começar a fazer o efeito básico. Depois 21 dias para dar uma estabilizada e está fazendo efeito. Mas ele chegou assim e disse assim, não está fazendo efeito nenhum, eu não emagreci nada. Fica assim, mas qual é a referência que você tem? Não tem referência. Você não tem referência porque você sofre de ansiedade.
E a ansiedade faz você ver coisas distorcidas. Se você tivesse se pesado corretamente, se você tivesse feito uma avaliação de bioimpedância, você ia ver o resultado. Mas você não ia sentir o resultado enquanto você não troca a programação que existe dentro do cérebro. Entendeu por que não é para qualquer um, é para quem pode? Porque tem a genética e tem o ambiente. Então, em primeiro lugar, na pirâmide, é o ambiente. Subindo a pirâmide, a gente passa para comportamentos. Os comportamentos influenciam o ambiente. O ambiente influencia o comportamento. Aí vem as estratégias, que são aquelas decisões inconscientes que a gente toma, como o meu exemplo aqui. Eu, profissional de saúde, endocrinologista, 48 anos de formado, só fui perceber que a minha autoimagem estava distorcida gravando um vídeo. Aí com você aqui ajudou. Que percebeu que estava... Eu tenho lá o personal, 4 vezes por semana, o personal lá somando, e eu cada vez mais ficando enorme, cara. Não, mas doutor, é basicamente isso. A pessoa perceber, algumas pessoas não conseguem observar uma possível mudança, porque ela fica presa a determinados padrões antigos. É até uma coisa que o senhor uma certa vez falou. São pacientes que às vezes chegam ao consultório e são pacientes que não querem abandonar o sofrimento, né? Não querem abandonar os comportamentos ruins. Então, ou seja, ela também não se vê num novo corpo, emagrecendo 7 quilos, ela não se vê fazendo atividade física, ela não muda o padrão mental, o mapeamento comportamental, e quando ela não consegue também desenvolver novas estratégias, ela também não consegue novos resultados. Então isso é muito ruim. É o que o senhor falou. Tem pessoas que não vão à academia, principalmente, até uma crítica que fazíamos outrora, que pessoas acima do peso, era de se esperar que essas pessoas estivessem na academia. Mas muito pelo contrário, as academias estão cheias de pessoas que saradas ou muito magras, e parece que as academias até afastam pessoas que estão sobrepeso. Ou seja, são pessoas que às vezes até sentem vergonha de ir à academia, porque elas não sentem, como se diz hoje, né? Não se sentem representadas pelo ambiente, ou elas não se sentem à vontade, né? Então, assim, é uma barreira mental, não só como essa, que é uma barreira mental, mas nós temos várias outras barreiras mentais, como a depressão, ou pessoas muito magras, anoréxias, que entram numa academia e olha, o neurônio espelho logo faz a leitura, olha, eu estou fora do ambiente, aquele não é o meu padrão, e muito pelo contrário, aquele inclusive é o seu ambiente, né? Mas quando a pessoa está num nível de emoção, de ansiedade muito alta, ela não consegue ir para o plano da razão, da racionalidade. Então, a emoção excessiva, a ansiedade, a agorafobia, ou a exigência do ambiente da sociedade, de uma certa forma, faz com que ela não consiga racionar de forma coerente qual deveria ser o verdadeiro comportamento dentro de determinados lugares, né? Então, isso atrapalha o emagrecimento, isso atrapalha a adoção de hábitos mais saudáveis, isso vai atrapalhar uma adoção de uma rotina, de uma atividade pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, e até mesmo de manter o resultado da consulta. São pacientes que às vezes vêm 1 a 2 vezes na consulta e quer já ter resultado, que é quase impossível. É por isso que acabou essa história da dieta. Sim, acabou. O que existe comportamento alimentar. Sim. Agora, a dificuldade do nutricionista, a dificuldade do médico, que agora não é mais o endócrino, é o médico que tem que cuidar dos processos inflamatórios, né? Então são todos os médicos. Então a dificuldade do médico, a dificuldade do nutricionista, o que é comportamento alimentar, do psicólogo e da própria família das pessoas que querem bem, aquela pessoa que está passando por esse desconforto, tem que ter conhecimento. Então, ambiente. O ambiente inclui o cérebro, a neuroinflamação. Vou te dar um exemplo.
O cliente mais fácil para mim sempre foi, durante 48 anos, o homem apaixonado. Atender homem apaixonado é a coisa mais fácil que tem. Agora, hoje em dia, o que a gente sabe? Quer dizer, não é só hoje, eu já dizia só ano passado, agora é científico, que quando o cara chega apaixonado, ele está com um processo inflamatório no cérebro. Ele está sofrendo de uma hipomania ou de uma mania. E aquilo tem uma duração. Só que o cara não percebe que aquilo ali vai passar. Então ele chega com aquela cara de apaixonado, jeito de apaixonado, comportamento de apaixonado, pensamento de apaixonado. Aí você diz, ó, você vai comer 2 maçãs, uma cenoura, 4 alfaces e um pedaço de alcatra de 150 gramas todo dia. Todo dia. E 18 horas você para de comer, faz jejum intermitente. O cara vai sair dali, vai fazer tudo, vai voltar à consulta, vai pagar, vai comprar um guarda-roupa novo, tudo legal, porque ele está com um processo inflamatório que está dando nele um quadro de ativação, de mania, de hipomania. Aí tu vai seguindo aquilo ali, aí tu vai explicando, meu irmão, isso de vez em quando desinflama, muda a lua, você sai de uma lua cheia com uma lua vazia, meu irmão, cai isso aí tu vai engordar tudo um na outra. Passou um período, ele já fez um monte de lambança na vida dele. Isso é a psiquiatria metabólica, são processos inflamatórios. Agora, se você está usando uma substância que consegue reverter, enquanto estiver sendo usada, a resistência à insulina, cara, você tem uma arma incrível. Eu cresci a minha vida inteira de falar, cara, não faz isso, você está surtado. Essa impulsividade não é uma impulsividade normal. Isso são processos inflamatórios do seu cérebro. Mas não tinha nada para você tratar resistência à insulina no cérebro. Hoje vem esses peptídeos cada vez melhor, né? Tem um que já é dual, que age em 2 hormônios, age no GIP e age no GLP-1. Tem outro agora que age no glucagon, age no GIP, age no glucagon e age no GLP-1. E aí você tem muito menos efeitos colaterais com muito mais resultado. E agora ainda vai ter um outro que age no quarto hormônio gastrointestinal, que ainda deixa a pessoa, em vez de quebradinha, toda molenguinha, durinha. Não vai afetar o personal vai continuar ganhando muito dinheiro. Bom, que bom. Mas isso aí é uma revolução. Foi boa, é notícia boa. Agora também tu vai botar tudo na conta da caneta. Não dá. A pessoa tem que fazer a parte dela, né? A pessoa tem que fazer a parte dela. Então, assim, não tem mágica, né, doutor? Tanto na dieta, quanto no exercício físico, na atividade física, seja a musculação, seja o beach tennis, seja o crossfit, seja até um mero simples pilates. A pessoa tem que colocar o corpo em movimento. E como é que tu faz lá no teu trabalho? É bem e difícil. Aparece esse paciente igual aqui. A diferença é a mesma coisa. Né? Aparece um doido lá que na família todo mundo é magro, depois fica gordo, e o cara tá com, como é que chama? Sofrendo de uma identificação com os familiares e nem está percebendo isso. Forte deve aparecer lá na tua clientela, né? Conta casos aí interessantes. Então, a clientela da atividade física em geral é muito difícil porque, como a gente está falando, envolve muito comportamento, né? Envolve muito planejamento e a compra também da ideia de que ela precisa se exercitar. Então, assim, é natural as pessoas começarem no primeiro mês, né? Eu paguei a academia, eu vou na segunda-feira, aí fica aquela motivação, etc e tal. Uma motivação que, em média, dura aí 2 semanas. E a pessoa não consegue ultrapassar essa barreira. Então, a ideia é você entender a atividade física, o exercício físico, de uma forma geral, como uma necessidade fisiológica, né? Algo natural, como escovar o dente, almoçar, você fazer uma alimentação, porque a atividade física você precisa comprar a ideia e você precisa perceber a importância que ela tem, não só no curto prazo, mas no longo prazo. No curto prazo, ela tem uma vantagem que é muito boa, que é a questão da parte estética. Se a pessoa vai otimizar o seu emagrecimento, a pessoa que tem dificuldade de ganhar massa muscular, ela vai ficar mais forte.
mais atraente, digamos assim. Esteticamente, a academia ela tem o seu lado positivo, né? E no longo prazo, diminuição do processo de envelhecimento, fazer com que a pessoa fique mais rejuvenescida, melhora as células, diminui a resistência à insulina, faz com que a pressão arterial diminua, diminua também o índice de diabetes e também o que a gente chama também de taxa metabólica basal, que é um metabolismo muito mais acelerado. Ou seja, a gente perde eficiência metabólica ao longo dos anos, ou seja, o organismo ele fica mais preguiçoso. Com a atividade física, você diminui isso, torna o metabolismo mais acelerado, ou seja, as células trabalham com maior eficiência. Você diminui vários tipos de câncer, você retarda o processo de envelhecimento e sem contar a hipertensão. O pessoal que frequenta com regularidade, eu fico impressionado lá com meus colegas de academia, que eu vejo lá, eles são disciplinados, são caxias, são obstinados, né? Mas eu sinto o seguinte, o grande lance deles, que eu acho que é o grande lance de todo mundo, inclusive agora eu comecei a seguir o pessoal das academias, para ver se eu mudo um pouquinho as minhas referências, entendeu? E paro de reclamar da atividade física e chego lá já mais motivado. Né, doutor? Então, acima da motivação, você tem um propósito, tem que ter uma coisa tem que ter um propósito, né? Acima. Eu, quando fazia essas reuniões no hospital, na década de 90, isso que nós estamos fazendo aqui, nós fazíamos um hospital da Polícia Militar, a gente fazia isso lá, na década de 90. Nós reuníamos os pacientes e a gente transferia nos pacientes informações e conhecimentos. Principalmente, a gente procurava passar para o paciente quem é você. Ou seja, ele tem uma noção de identidade. Quem sou eu? Eu estou aqui de passagem fazendo o quê? Quais são as coisas que mais me dão motivos, mais me dão energia, mais afetam as minhas imagens na minha tela mental para eu atingir o objetivo saúde. O objetivo lá era saúde. A gente trabalhava com uma equipe multidisciplinar na década de 90. E ainda levava para várias cidades do interior essas informações que era a excursão que a gente chamava de Bye Bye Brasil. Mas deixa eu te dizer. Aí eu fizemos uma pesquisa sobre propósito. O propósito é o seguinte, a quem interessa o seu sucesso em cuidar da sua saúde? A quem interessa? Adivinha o que deu 80% da clientela lá que tinha certa idade? Qual era a resposta? A quem é uma ligação mais forte? Você vai ligar a sua identidade a alguma coisa ou a alguém. Não tem mais nada mais forte do que isso. Até o curso ele chamava visão com ação. Você tinha uma visão e você agia para você atingir aquele alvo. Sabe qual era a resposta que eles davam? Não era saúde só. Era saúde para ajudar a cuidar dos meus netos. Isso aí era o que mobilizava eles. Só que eles começaram a dar trabalho no hospital, porque eles começaram a perguntar, começaram a questionar, começaram a reclamar, começaram a exigir informações, feedback. Aí, rapaz, detonaram o visão passaram. Perfeito, doutor. Perfeito. A gente precisa encerrar. Para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero agradecer toda a nossa audiência. Lembrando mais uma vez, dê o seu like no vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas e embaixo do vídeo vai ter aí o endereço do Dr. Álvaro, consulta e também o contato do personal. E caso a pessoa queira lhe fazer uma visita aqui na Barra da Tijuca, é isso. Um grande abraço, galera, e até a próxima.